O presidente da Câmara dos Deputados norte-americano, Mike Johnson, recebeu os documentos enviados por Elon Musk sobre os crimes cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, o FBI prendeu o vice-diretor acusado de receber propina para passar informações sobre a questão de vários brasileiros que tiveram que fugir do Brasil por conta da censura patrocinada por Alexandre de Moraes. O chefão do FBI descobriu uma conta secreta do então vice-diretor Paul Abate, onde recebia dinheiro de propinas. Além do mais, também foi descoberto que Paul ajudava um dos maiores cartéis do mundo, atrapalhando inclusive investigações e destruindo evidências. Christopher Wray deu fortes declarações nesta terça-feira, após ter revelado para o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, que Paul passou informações privilegiadas para o ministro Alexandre de Moraes para tentar deportar os desafetos do senhor ministro, incluindo os jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, no qual estão protegidos pela Constituição norte-americana, já que Moraes tentou incluir ambos os jornalistas na lista vermelha do FBI de mais procurados, sendo negado pelo diretor-geral Christopher Wray. Recebeu um aviso do chefão do FBI, onde teria rasgado a ordem judicial de Moraes para deportar os jornalistas, já que os Estados Unidos não reconhecem a existência de crime algum cometido pelos jornalistas. O ministro, que não conseguiu cooptar o chefão da agência, mirou então no vice-diretor, que contactou através de um advogado conhecido internacionalmente como advogado dos poderosos cartéis. O então vice-diretor do FBI já havia sendo investigado por receber propinas de cartéis e agora acabou caindo definitivamente e enfrentará um grande processo que pode resultar em sua prisão perpétua. Segundo Mike Johnson, que sugeriu a destituição de Alexandre de Moraes do cargo por claras evidências que o ministro usurpou de sua competência para seu benefício próprio. O nome do ministro Alexandre de Moraes havia sido alvo da agência norte-americana desde o ano passado, após vários parlamentares irem até o Congresso dos Estados Unidos para levar evidências de que o ministro Alexandre, além de ter recebido propinas de cartéis, também infringiu leis para seu próprio benefício. O FBI acredita que Moraes ajudou a expandir um dos maiores cartéis do mundo. A agência vem deflagrando várias operações que visam capturar os membros desse cartel. A pedido do presidente da Câmara dos Estados Unidos, o FBI resolveu incluir o Brasil na lista de países onde juízes de cortes superiores veementemente favorecem criminosos, incluindo chefes de cartéis, que recentemente a Interpol revelou que o Brasil abriu as portas com a chegada desse governo liderado por bandidos. Mike Johnson vê com extrema preocupação o avanço de criminosos poderosos corrompendo as instituições, risco que o ministro do Supremo favoreceu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime, já que os maiores cartéis estão conseguindo expandir seus negócios graças à nossa querida justiça. A polêmica morte do ministro Teoriza Vaz, onde abriu caminho para um ex-advogado do PCC entrar para o poder. A morte de Teori foi comemorada pelos bandidos que se encontram no poder. Relator da Lava Jato na época, ele tinha um dossiê onde iria apresentar os nomes de pessoas envolvidas em corrupção e que hoje estão soltas graças ao ministro Alexandre de Moraes, que roubou essa cadeira no STF. Foi muito conveniente que um desconhecido, na época advogado de facção criminosa, onde recebeu 4 milhões desta mesma facção, ganhasse uma vaga na maior corte de justiça do país, onde esse mesmo advogado, acusado até de plagiar a tese do mestrado, ganhou uma cadeira no Supremo Tribunal pelo então, na época, presidente Michel Temer, que nem tinha pretensão de indicar Moraes ao cargo, mas sim foi através de Aécio Neves, condenado pelo até então ministro relator da Lava Jato, Teoriza Vaz.
Um dos investigadores na época, policial federal Sanderson, relatou que a investigação sofreu uma forte interferência política e até mesmo do próprio Poder Judiciário, que teria ordenado a troca de investigadores da época e a pedido do ministro Dias Toffoli, que mandou arquivar o inquérito. Segundo o deputado Sanderson, não há dúvidas de que a morte do ministro Theory foi orquestrada por pessoas com um projeto pessoal de poder. Quando Moraes assumiu o lugar de Theory no STF, logo de cara pegou os processos de seus companheiros de quando era afiliado em partido político e, para nenhuma surpresa, acabou absolvendo todos, até mesmo seu amigo Aécio, condenado pelo ministro Theory. O policial federal Sanderson, após ser ameaçado de prisão pelo ministro Alexandre, revelou que esteve participando de uma reunião com o chefão do FBI, Christopher Wray, e também pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que viajou para os Estados Unidos a fim de entregar pessoalmente ao diretor todos os esquemas de corrupção do ministro do Supremo, incluindo a coação de policiais federais, que denunciaram Alexandre afirmando que o atual diretor da Polícia Federal foi subornado pelo ministro para que cedesse a PF a fim de cumprir ordens absurdas, totalmente ilegais, a mando de Moraes. O delegado trabalhou ao lado do diretor-geral para derrubar um grande cartel que estaria operando no Brasil, mas após esse governo liderado por bandidos subir ao poder, o ex-presidiário e sua quadrilha mandou que os agentes que estavam operando no país numa força-tarefa organizada para combater o tráfico e políticos corruptos que estão na folha de pagamentos de facção, os agentes foram expulsos pelo ministro Alexandre de Moraes, que enterrou essa força-tarefa. O senador norte-americano Dan Sullivan, veterano na guerra do Afeganistão, que também é um ex-agente sênior do FBI e atualmente preside uma comissão no Senado norte-americano que analisará as denúncias apresentadas por Elon Musk. Sullivan, que já teve embates com o ministro Alexandre de Moraes, reforçando o pedido para a comunidade internacional processar criminalmente o magistrado brasileiro. Sullivan ficou conhecido pela atuação no combate a cartéis nos Estados Unidos, onde realizou prisões de juízes que foram flagrados recebendo propinas de cartéis. Dan Sullivan agora preside a comissão no Senado norte-americano para assuntos estrangeiros. A comissão presidida por Sullivan foi responsável por autorizar o FBI a monitorar juízes da América do Sul por claras evidências de envolvimento com o narcotráfico. O nome do ministro Alexandre de Moraes havia sido alvo da agência norte-americana desde o ano passado, após vários parlamentares acusarem o ministro de receber propinas de um dos maiores cartéis do mundo. O FBI deflagrou várias operações que visam capturar os membros dessa facção, inclusive um advogado que delatou que o ministro da Suprema Corte recebeu 10 milhões em propinas para soltar um dos chefes do PCC. A pedido do senador, o FBI incluiu o Brasil na lista negra de países onde juízes de cortes superiores favorecem criminosos, incluindo chefes de cartéis, que recentemente a Interpol revelou que o Brasil abriu as portas com a chegada desse governo liderado por bandidos. O senador Sullivan havia parabenizado a comunidade internacional por seguir em frente com o processo que pode pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes. O senador republicano vê com extrema preocupação esse avanço de criminosos poderosos corrompendo as instituições, visto que o ministro do Supremo favoreceu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. O próprio delegado Rodrigo Bartolomei, que também esteve por várias vezes em Washington, na sede do FBI, em reunião com o Departamento de Justiça norte-americano, alertando para o avanço que o Supremo está fazendo ao se beneficiar com vendas de sentenças, já que as maiores facções do mundo estão expandindo suas operações para o Brasil graças ao governo do ex-presidiário, que até mesmo recebe um dos chefes de facção no gabinete do Ministério da Justiça.
A maior agência de investigação do mundo, FBI, informou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o Brasil estaria escondendo chefes de cartéis poderosos que resolveram se refugiar aqui com a benevolência do atual governo, onde um ladrão condenado por múltiplos crimes resolveu conceder refúgio para chefões do crime internacional que são procurados pela Interpol e pelo FBI. De acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, que avisou ao chefão do FBI, Christopher Wray, que o governo brasileiro está protegendo um dos homens mais perigosos do mundo, que resolveu se esconder nesse paraíso da criminalidade chamado Brasil. Após o FBI deflagrar mais uma operação para reprimir a atuação de grandes cartéis na América do Norte, os bandidos resolveram curtir a hospitalidade do Brasil graças à nossa querida justiça, pois de acordo com a agência norte-americana, que tem monitorado autoridades que recebem dinheiro de cartéis, a Suprema